pessoal, bom dia. Aula 20 é a aula de cálculo da área de um polígono. Vou explicar uma coisa, na maioria dos livros os autores colocam a área de um triângulo. Por quê? Porque o triângulo é o menor polígono, então se vale a fórmula, a ideia que a gente vai passar para triângulo, vale para qualquer outro polígono também. Primeiro é o seguinte, vamos voltar um pouquinho na aula 19 e vamos ver como é que se calcula a distância entre duas retas paralelas. Eu coloquei aqui duas retas, R e S no exemplo. Eu quero a área do triângulo ABC, esse triângulo que está marcado aqui, tem três pontos A, B e C, ok? Mas, na verdade, eu tenho duas retas que são retas paralelas, onde o ponto A ele pertence à reta S, o ponto B e o ponto C pertencem à reta R. E aí eu quero calcular a área do triângulo, mas antes disso eu vou calcular a distância do ponto A até a reta R, que é, na verdade, a distância entre as duas retas paralelas. Como eu não falei especificamente como se calcula a distância de duas retas paralelas, eu faço agora esse cálculo aqui, que vai ser a altura do triângulo, desse triângulo ABC, faço como distância de um ponto a uma reta e mostro também como seria uma formulazinha menor, uma relação bem pequena, bem rápida, para calcular a distância de duas retas paralelas, ok? Então primeiro eu tenho o ponto A, está aqui está o ponto R, eu calculo de que maneira esse segmento. Esse segmento, na verdade, essa reta aqui, ó, na verdade, esse segmento de reta aqui, ele vai ser a altura do triângulo, né? Eu posso dizer o seguinte, que esse segmento aqui, a altura, ela vai ser a distância do ponto A até a reta R, que nós já sabemos calcular, ok? Nós sabemos da aula 19, ou seja, tem uma fórmula para isso. Vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Ficaria assim, a distância de A até R vai ser, o A da reta R é 1, vezes o x do ponto A, que é 1 também, mais o B da reta R, que é 1, que multiplica o y, vezes o y do ponto A, que é 3, ok? Mais o C. O C, na verdade, lá é menos 1, ok? Esta fórmula tem um módulo aqui, lembra? Está garantido valor positivo, distância sempre positiva, e a gente vai dividir tudo isso por quem? Por A ao quadrado mais B ao quadrado. O A daqui e o B daqui. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Então primeiro eu estou calculando a altura, para depois calcular a área desse triângulo, tudo bem? Aí ficou assim, ó, na parte de cima nós temos o quê? 1 aqui mais 3 vai dar 4, então eu tenho 4 menos 1 em módulo, sobre, embaixo eu tenho 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 2, raiz quadrada de 2. Tá aí. Então deixa eu mudar aqui a cor, eu vou ter o seguinte, eu vou ter então que essa altura ou essa distância vai ser, em cima vai dar 3, 3 sobre a raiz quadrada de 2, a gente racionaliza, vai dar o quê? 3 raiz de 2 sobre 2. Agora perceba então que esta altura, esta distância, ela também é a distância entre duas retas paralelas. Como é que eu poderia calcular? Então olha só, ou ainda a distância, a altura, ela vai ser a distância da reta R para a reta S. Existe uma fórmula específica para isso. Como assim, professor? Uma formulazinha que é a variação do C dessa reta, só do C das retas, dividido por esses dois, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então vou colocar assim, ó, a fórmula é C da reta R menos o C da reta S em módulo sobre A ao quadrado mais B ao quadrado na raiz. Esta é uma pequena fórmula que ajuda muito a gente calcular a distância de duas retas paralelas, porque ganha tempo. Eu não preciso pegar um ponto de uma reta, escolher um ponto de uma reta para calcular a distância dele para outra. Eu pego as duas retas e faço a variação do C dessas duas retas. Então, vou calcular, vou parar aqui e continuo no próximo slide, no próximo vídeo, desculpa, eu continuo fazendo com esta fórmulazinha e depois calculando a área do triângulo, ok? Só um minuto.